aqui para mais uma aula de literatura, certo? E hoje nós vamos ter o feedback da atividade da aula anterior, que era sobre Dom Casmurro, que eu coloquei 2 textos para vocês, e também um pouco da explicação da próxima obra, que é de Raul Pompeia, que é o Ateneu. Vamos lá, na primeira questão diz o seguinte: utilizando as informações dos textos, responda às questões. Que características psicológicas podem ser atribuídas a Capitu? Nós vimos isso daqui na videoaula anterior e também a partir da leitura dos textos davam para vocês responderem. Então a primeira resposta era: Capitu é inteligente, é curiosa, é avançada, é forte psicologicamente. Na B, que características psicológicas podem ser atribuídas a Bentinho? Totalmente o contrário da Capitu, né? Bentinho já era o quê? É sério, calado, ciumento, introspectivo, mimado. C. De acordo com o texto 2, que é Olhos de Ressaca, porque pareceu a Bentinho que o cadáver de Escobar exercia grande atração sobre Capitu? Porque aqui a Capitu olhava para o Escobar fixamente, ela fixava o olhar. D. No texto 2, ao falar do choro de Capitu, Bentinho usa a expressão lágrimas poucas e caladas. Que sentido possui o adjetivo caladas nessa passagem? O que Bentinho insinua com esse adjetivo? A gente deve observar aqui que ele colocou lágrimas poucas e caladas. Então aqui ele quer dizer o quê? Que eram lágrimas que caíam quietas, sem muito barulho. Com este choro contido, ela parecia disfarçar o sofrimento que ela estava sentindo ali com a morte de Escobar. Item E. Retire do texto 1 a passagem que demonstra o fascínio que Capitu exerce sobre Bentinho. Essa passagem aqui, pessoal, ó. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. A segunda, ainda sobre a obra. Qual o principal tema de Dom Casmurro? Por que essa obra é tão discutida ainda hoje? O principal tema que nós vimos é a questão do adultério. Além de que, o que prevalece mais ainda nessa obra é o quê? É o ciúme exagerado que Bentinho tinha sobre a Capitu. E isso ele é muito discutido ainda hoje, esse tema, né, a questão do adultério, diante principalmente da personagem da figura mulher. B. Dentro desse tema clássico, quais elementos podem corroborar ou enfraquecer a hipótese da traição de Capitu? Cite alguns. Nós podemos citar o quê? A questão de que o Bentinho contava na história que o menino era muito parecido com Escobar, então isso poderia colaborar para que nós pensássemos que ela teria traído. A questão do momento do funeral, que ela chorava mais do que a própria Sancha. Então, isso são hipóteses da traição de Capitu. C. Por que Machado de Assis usa a narrativa em primeira pessoa? Porque ali ele conta as impressões, os sentimentos, o que ele pensa dentro do livro. O que ele está narrando são as impressões de Bentinho. Ok? Então, está aí o feedback da atividade da aula passada sobre Dom Casmurro. Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre as características da obra O Ateneu, certo? O Ateneu é uma obra do escritor Raul Pompeia, de 1863 e 1895, que foi publicada em folhetins no ano de 1888. Então quer dizer que ele não era ainda livros, eram folhetins, igual como era na época do romantismo.
Ela faz parte do movimento realista no Brasil, que a gente viu algumas características do realismo, que é a objetividade, né, que é uma das características, diferente do romantismo que trabalha com a subjetividade, sendo uma das mais importantes do período. Essa obra é dividida em 12 capítulos e possui o subtítulo Crônicas de Saudades. Por que Crônicas de Saudades? Porque na análise dessa obra, percebe-se que o Ateneu é nada mais, nada menos do que as saudades do que Raul Pompeia conta de quando ele também era aluno de uma escola de internado, certo? Então, por isso que Crônicas de Saudades. Ele também foi para uma escola que ficou muito tempo lá dentro dessa escola. Assim como o personagem Sérgio, que vai contar, que é o nome da obra, O Ateneu. A obra está repleta de descrições físicas e psicológicas, que é características do realismo e psicológicas mais ainda do naturalismo, tal qual o local em que se passa a história e os personagens em que envolve a trama. Então, pessoal, a obra O Ateneu, a gente não pode dizer propriamente que ele é só realista e nem que ele é só naturalista. Ele também tem traços impressionistas, ele tem traços naturalistas, ele tem traços autobiográficos, porque é falando um pouco da vida de Raul Pompeia. A linguagem é densa, é rebuscada e repleta de descrições, bem como a figura de linguagem metáforas, que são as metáforas, são tipos de comparações que são feitas dentro da obra, hipérboles, que são os exageros, e a própria comparação. O espaço principal é o colégio, né? Embora existam algumas passagens fora dele. Então, mas o foco principal é o colégio, o Ateneu, em que se vai passar toda a história do personagem Sérgio. Sérgio é o narrador que já adulto revela suas experiências quando era interno do Colégio Ateneu. Portanto, a obra possui um narrador personagem, que é o protagonista da história, por isso a narração é feita em primeira pessoa, assim como também em Dom Casmurro. Embora apresente característica do realismo, que aqui é uma linguagem objetiva e há descrições minuciosas, então eles descrevem de uma forma tão minuciosa que parece que nós estamos dentro da escola, o Ateneu, do Colégio Ateneu. Notam-se aspectos da estética naturalista. Qual é uma das características estética naturalista? A questão do determinismo, né? Onde o próprio Sérgio ele vai ser influenciado pelo ambiente do colégio. Algumas das características naturalistas presentes na obra são aspectos animalescos das personagens, é quando os personagens têm atitudes de animais, que nós vimos isso nas características do naturalismo, e o determinismo. O determinismo é o quê? Aquele ambiente ali do colégio vai determinar que Sérgio seja como características de homossexuais. O enredo foi inspirado na própria história do escritor Raul Pompeia, que esteve no colégio interno. Sendo assim, a obra é considerada um romance autobiográfico, né, que conta um pouco da história de Raul Pompeia, o qual revela o moralismo e o ambiente corrupto em que ele próprio viveu. Então, ele vai contar ali que aquele ambiente ele é corrupto, o diretor ele só pensava em questões financeiras. É tanto que quando o colégio pega fogo, ele não pensa nas pessoas, ele pensa em perder o patrimônio dele. Então tem essa questão do ambiente ser corrupto. De tal modo, o escritor critica diversos aspectos da sociedade, aliados ao moralismo e à perversão das instituições de ensino do século XIX no país,
que como é tratado dentro do livro a questão do homossexualismo. Pessoal, vocês imaginam, no século XIX, trabalhar com esse assunto, com esse tema, homossexualismo, era um tabu, hoje é um tabu. Imaginem ser colocado e trabalhado esse tema no século XIX. Então, assim, é um livro espetacular, gente, vocês vão adorar, vocês vão amar, né? O Ateneu, de Raul Pompeia. E aí eu termino com essa frase: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas de literatura. Agora nós vamos dar continuidade na próxima aula, mais um pouquinho dessa obra de Raul Pompeia, o Ateneu. Até a próxima, um abraço a todos.